Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro, sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Turma, a semana começa com um evento importante aqui no Brasil. Aloysio Mercadante vai tomar posse hoje, nesta segunda-feira, como presidente do BNDES, o Banco de Fomento, Banco Público de Fomento do Governo Federal. Estarão lá na cerimônia o presidente Lula e a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Aqui tem uma representação importante porque ambos são muito representados ali e lembram muito o que foi a gestão do banco nos mandatos petistas, porque foram centenas de bilhões de reais de recursos do Tesouro Nacional, ou seja, mais endividamento para aportar dinheiro no BNDES, para bancar operações de crédito com juros mais baixos do que a Selic, que é a taxa básica da economia brasileira. Não só com o juro menor, mas para setores eleitos como os campeões nacionais. Então, o governo usou a sua discricionariedade para determinar quais setores eram mais importantes para a economia e, através do endividamento público e com taxas de juros menores do que o custo do Tesouro Nacional para emitir dívida, fazer operações. Além disso, os financiamentos externos, para alguns países, entre eles Cuba e Venezuela. Pois bem, qual o resultado dessa política que está muito fresca ainda na memória sobre a gestão petista do BNDES? Aumento da dívida pública, queda na taxa de investimentos e o calote dos países que tomaram dinheiro do BNDES, especialmente Cuba e Venezuela, que ainda devem $1 bilhão para o Brasil. A queda da taxa de investimentos foi a coisa mais gritante, porque, afinal de contas, o BNDES dava dinheiro para fazer investimentos. A grande especulação na época era o seguinte: as empresas tomavam um empréstimo com uma taxa de juros de 3%, 4%, quando o juro estava em 2 dígitos aqui no Brasil. Então, até eu que sou mais boba, a grande especulação no passado era que as empresas tomavam esse empréstimo mais barato e investiam em título público, que pagavam muito mais, e financiavam, sim, os seus negócios, fazendo uma arbitragem ali com o dinheiro que tomou mais barato do BNDES. Então, essa era uma das questões. A outra questão era o foco dos investimentos que foram feitos. Investimentos feitos fora do Brasil, investimentos feitos em empresas que cresceram mais no exterior do que no Brasil. E aqui é importante dizer o seguinte, várias investigações foram feitas, caixa preta do BNDES e tal, e não, estava tudo lá, estava tudo às claras. A questão era o propósito e, mais ainda, minha gente, o custo das operações para a sociedade brasileira, porque, afinal de contas, dinheiro público, emissão de dívida pública. O Aloysio Mercadante, desde que foi apontado como presidente do BNDES, vem fazendo discursos moderados, se comprometeu, por exemplo, a não mexer na TLP, taxa de longo prazo, que foi a taxa adotada em 2017 em substituição à antiga TJLP. Mudou uma palavrinha, uma letrinha, de TJLP, de taxa de juros de longo prazo, para apenas TLP, taxa de longo prazo, que é uma taxa que foi aprovada em 2017, que não pode ser menor do que a Selic, não pode ser menor do que a taxa determinada pelo Banco Central. Ele já disse que não vai acabar com a TLP, que talvez repense um modelo, enfim, alguma coisa ali adicional à TLP. Ao mesmo tempo, ele diz que quer voltar a oferecer crédito com juros mais baixos e financiar projetos fora do Brasil. Vocês vão se lembrar, o presidente Lula assumindo o compromisso de ajudar a financiar a construção do gasoduto na Argentina. O importante aqui é dizer o seguinte: qualquer que seja a escolha sobre o papel do BNDES na economia, o governo vai ter que, primeiro, prever no orçamento. Vai ter custo para o Tesouro? Então, tem que estar no orçamento federal. E um orçamento que já lida com uma lista gigantesca de gastos públicos que o governo quer fazer, que já foram anunciados. Então, aqui tem um primeiro desafio. O segundo desafio é de governança mesmo e de relação institucional, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin é esperado também na cerimônia. Vocês se lembram que ele é vice-presidente e é também ministro da Indústria e do Comércio. O BNDES está debaixo do guarda-chuva do MIDIC, sigla para o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. E, portanto, Geraldo Alckmin supostamente vai ser chefe de Aloysio Mercadante.
mas não tem muita gente que acredita nisso. Acha que vai ter ali uma coisa, olha, você faz de conta que manda e eu faço de conta que obedeço, mas cada um no seu quadrado, cada um faz o que entender que é melhor. Então, até que essa relação amadureça e a gente veja como acontece, o que fica é o que sabemos até aqui. O que sabemos até aqui é que Geraldo Alckmin, quando ainda estava na oposição contra os petistas e contra os governos petistas, foi absolutamente contrário à ideia e à gestão do BNDES nos governos do Partido dos Trabalhadores. Portanto, a Luiz Mercadante vai ter um chefe direto que pensa muito diferente dele sobre a condução do BNDES. E tem do seu chefe maior, que é o presidente da República, um direcionamento de que sim, o BNDES voltaria a ter uma atuação maior como foi no passado. Ainda não sabemos exatamente como. Esse é o tema principal do episódio de hoje e para ajudar a gente a entender o que esperar, conversamos com Gessner Oliveira, economista e sócio fundador da GO Associados, uma consultoria econômica. O Gessner já ocupou cadeiras no setor público, sabe como as coisas funcionam, entende muito do setor de infraestrutura, que é um setor que é muito financiado, que depende muito da expertise do BNDES, que não para financiamentos, mas para a modelagem de projetos. E ele faz uma ponderação muito interessante sobre o que esperar dessa gestão do BNDES. Vamos ouvi-lo. Acho que a expectativa é de uma manifestação que vai ser um pouco menos preocupante do que o mercado tem analisado. Acho que o mercado, com razão, tem tido uma expectativa muito pessimista em relação à nova gestão do BNDES, em função daquilo que foi o governo Dilma, dos desembolsos muito elevados durante os governos petistas, em particular o governo Dilma, e, enfim, toda uma estratégia de financiamento público que não foi bem sucedida. E o presidente Lula tem feito declarações que vão mais nessa direção. São declarações muito enfáticas, umas defesas muito enfáticas que suscitam essa preocupação. No entanto, Thaís, eu acho que se nós analisarmos com calma as declarações de Aloysio Mercadante, elas têm sido mais ponderadas, mais cautelosas, e eu tenho a impressão que parece racional esperar algo que não será aquele BNDES com desembolsos elevadíssimos. Quando a gente pega a série histórica dos desembolsos do BNDES, há uma explosão durante os governos petistas, em particular o governo Dilma, e depois uma contração muito forte nos governos Temer e Bolsonaro. Eu tenho a impressão que o que se busca é algo intermediário. O que se busca é manter, na essência, a atual política, porém com linhas específicas, sobretudo voltadas para a economia verde e infraestrutura. Essa é a minha impressão, mas é apenas uma impressão. Do ponto de vista das declarações do presidente, é razoável que haja preocupação. Está aí uma boa ideia, que haja uma gestão intermediária entre o que foi do governo petista e o que vimos no BNDES de Bolsonaro, em que praticamente estagnou, foi lá para baixo o financiamento do BNDES e estagnou. Então, sim, a necessidade de um banco de fomento, cabe ao Brasil um banco de fomento, principalmente um banco de fomento que estimule e ajude a criar modelos de negócios, de investimento, infraestrutura, investimentos que demandam crédito de longuíssimo prazo, para que isso realmente se desenvolva no Brasil. Agora, precisa ser transparente, precisa estar no orçamento, precisa escapar das ideologias, ou das ideias utópicas. Então, essa ponderação feita pelo Gessner é bastante interessante e isso vai estar no foco do mercado esta semana. Olha, a semana começa no mercado financeiro depois de uma festa muito sem graça na semana passada. A semana terminou com uma ressaca danada, com a Bolsa Brasileira perdendo mais de 3%, o dólar, que na semana retrasada, a Bolsa tinha subido, semana passada caiu. Na semana retrasada, o dólar tinha caído, na semana passada subiu. Então, a semana começa um pouco com gosto
de ressaca e também influenciada pelo que está acontecendo lá fora, né? Lá fora, tivemos a decisão do Banco Central dos Estados Unidos com um discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell, ali admitindo que pela primeira vez perceberam que a inflação caía, mas havia preocupações. Na sexta-feira vieram os dados de emprego nos Estados Unidos e foi uma surpresa gigantesca. Os economistas esperavam a criação de vagas, 160, 180 mil, vieram mais de 500 mil vagas criadas no mês de janeiro, o que é uma pressão inflacionária fortíssima, inclusive com uma alta dos salários um pouco acima do esperado pelo mercado, e essa coisa virou o humor na semana passada. O presidente do Fed tem discursos esperados para essa semana, de eventos que ele vai participar, então, de novo, vai todo mundo parar para ouvir e captar alguma sinalização sobre se haverá mudança ou não na postura de Jeremy Powell. Tem uma coisa interessante aqui, o Larry Summers, um economista conhecido nos Estados Unidos, mundialmente, né? Ele foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos, é uma voz muito ouvida no mundo inteiro. E ele foi um dos primeiros a dizer, olha, a coisa vai muito mal, os Estados Unidos vai entrar numa recessão absurda, o Banco Central não vai conseguir combater a inflação como está, sem jogar a economia americana numa recessão profunda. Ele deu uma entrevista à CNN Internacional no fim de semana dizendo, veja bem, talvez, quem sabe, o Banco Central consiga sim fazer o tal do soft landing, que é um pouso suave, que é uma expressão usada pelos banqueiros centrais para indicar que há um aperto muito grande nos juros para combater uma inflação, mas a economia vai esfriar como parte desse processo sem despencar, né? E ter um hard landing ou uma aterrissagem muito brusca. Vai ser uma aterrissagem lenta, ou seja, de um ritmo de atividade econômica que sai lá de cima e vai baixando. Então, Larry Summers aparece como essa voz, que antes era a profecia do caos, agora aparece como a profecia de uma coisa intermediária, mais moderada. Ele faz um hedge ali, faz um seguro, uma ressalva, dizendo, olha, não é hora de comemorar a vitória, enfim. Então, esses são os ingredientes para a tentativa de formar um cenário lá fora. O Brasil tem sido bastante influenciado por essa leitura lá de fora. Agora a gente também tem as nossas cerejas, né, para botar nesse bolo. E a cereja mais amarga da semana passada foi o discurso do presidente Lula contra o Banco Central, insinuando que poderia rever a autonomia do Banco Central, tratando jocosamente o presidente do BC de sujeito, de cidadão, né, sem dizer o nome dele. Os jornais no fim de semana trouxeram a informação de que Lula se sentiu traído por causa do tom muito duro do Banco Central na sua decisão de manutenção dos juros, dizendo que há uma enorme incerteza sobre o que vai ser a política fiscal do governo, a política econômica do governo, sobre esse debate de mudança, de aumento nas metas para a inflação. Então, esse ruído aumentou e, portanto, fez todo o mau humor lá de fora ficar mais azedo ainda com as declarações do presidente Lula contra o Banco Central. A ata da reunião do Copom está na agenda da semana, como uma das coisas mais importantes. Vai ser publicada na terça-feira de manhã cedinho. E, claro, nós vamos trazer as repercussões aqui. A grande dúvida é, os diretores do Banco Central vão dar uma contemporizada? Vão dar uma moderada e na sinalização que deram na semana passada, no comunicado? Ou vão manter o recado duríssimo que deram na semana passada? Então, é uma situação muito nova para o Brasil conviver com um Banco Central independente, conviver com um presidente do Banco Central que foi escolhido num governo que é mais do que oposição, né? Um adversário ferrenho do presidente Lula e numa disputa muito acirrada. Portanto, novos capítulos pela frente. A semana, portanto, começa com ressaca de perdas da semana passada. Ganhou numa semana, perdeu na outra. Vamos ver se essa fica pelo menos no empate. Ainda sobre o mercado internacional, nós temos, além dessa questão do Banco Central americano, do que vai dizer o Fed, tem um episódio novo aí na geopolítica. Vocês devem ter visto no fim de semana, os Estados Unidos abateram com um caça militar um balão que, na interpretação do governo americano, era um balão de espionagem da China. Esse balão foi identificado no meio da semana passada. O governo americano esperou o balão sair do território americano em direção ao mar para abatê-lo e mantém a sua versão de que sim, era um balão espião. O governo chinês diz que não, que era um balão para controlar a temperatura, mas o governo americano quer saber disso não. Tanto que já aumentou
aumentou muito a atenção, o mercado está colocando isso na mesa, está lá um xizinho marcado no calendário para acompanhar os próximos capítulos e não é um fato desprezível, não é para se desprezar isso que aconteceu, não. Quem explica por quê é o nosso analista sênior, que fica em Londres, o nosso correspondente especial, Américo Martins. Vamos ouvir. Thaís, esse foi o pior episódio diplomático entre Estados Unidos e China desde que eles voltaram a ter relações na metade da década de 70. Esse balão, os chineses dizem que era um balão civil usado para monitorar o clima e que se perdeu e acabou sobrevoando os Estados Unidos. Os Estados Unidos garantem que tem informações de que era sim um balão espião. Eles deixaram esse balão cruzar ali os Estados Unidos e quando ele chegou no mar, ele foi derrubado por um jato militar americano. Isso criou um grande conflito ali retórico entre Estados Unidos e China e é o pior momento, como eu disse, dessas relações. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, tinha uma visita marcada para Pequim, ele deveria estar em Pequim hoje, ia se encontrar com o presidente Xi Jinping e os dois iam tratar justamente em como amenizar a relação entre os dois países. Nos últimos meses, praticamente eles não conversaram. Essa falta de traquejo diplomático entre os dois está elevando muito a atenção numa disputa geopolítica e econômica entre as duas maiores economias do mundo e duas maiores potências militares. Em novembro do ano passado, finalmente o Xi Jinping se reuniu com o Joe Biden, foi uma reunião em Bali durante o G20, em que os dois governos concordaram em tentar abaixar um pouco as tensões. De novo, em Zurique, os ministros das finanças dos dois países se encontraram, eles estavam indo para Davos, participar do Fórum Econômico Mundial, e também trataram de como eles poderiam manter as linhas de comunicações abertas, porque é muito importante para a economia, no setor dos dois. E, infelizmente, esse episódio do balão, na verdade, atrapalhou tudo. Antony Blinken cancelou a sua viagem para Pequim e os dois países estão numa tensão muito grande entre eles e não está tendo diálogo nesse momento. Isso vai ter repercussões políticas e econômicas também, Thaís. Tá aí, minha gente. Então, aperta os cintos, porque tem piloto até demais voando pelo céu internacional, pela geopolítica internacional e, portanto, vamos acompanhar aqui como é que isso vai bater, se vai bater realmente no mercado financeiro. Turma, como último assunto do episódio de hoje, eu quero dividir com vocês um estudo que trouxemos do Gessner Oliveira e do Hamilton Guerra, da Geo Associados. Eles descobriram o seguinte: a conta de luz no Brasil está dolarizada. Uai, mas o país não é o país que gera a energia mais limpa do mundo, as hidrelétricas estão com os reservatórios tão cheios que estão tendo que abrir as comportas. O que está acontecendo? Bem, o Gessner Oliveira e o Hamilton Guerra foram olhar profundamente como que os preços da energia, da geração de energia, estavam sendo formados no país. E descobriram que, inclusive por uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, há uma dolarização dos preços em função da energia gerada por Itaipu. Então, a energia de Itaipu, que é importante para o Brasil, mas não é predominante, embutiu na formação do preço da energia um fator que é um fator externo, que é o câmbio, e que não deveria fazer parte dessa fórmula que gera o preço da energia no Brasil, porque, afinal de contas, a gente não é como o petróleo, que o preço é formado lá fora, a gente exporta, precisa importar também os derivados de petróleo, porque não somos autossuficientes no refino, não é um bem que é formado, ou um produto, uma commodity, que é formado no mercado internacional. É um preço que é formado aqui. Portanto, Gessner Oliveira e Hamilton Guerra descobriram, então, que há uma dolarização e que já impôs à inflação brasileira, ao cálculo da inflação brasileira, 0,32 pontos percentuais, 0,32 pontos percentuais no cálculo da inflação para este ano. E o Gessner lembra, gente, 0,32 pontos percentuais é a metade do que vai custar a inflação, por exemplo, quando o governo resolver voltar a cobrar os impostos sobre a gasolina. Ou é 10% da meta de inflação prevista para esse ano, que é de 3,25%. Então, não é uma coisa desprezível, é uma descoberta importante e eles apresentam esses dados agora em primeira mão aqui no Money. O Gessner Oliveira fala com vocês agora e explica o que está acontecendo.
A ANEEL fixou um preço de liquidação de diferença, lembrando aqui o espectador da CNN, é um preço que é resultado de compra e venda de excedentes de energia no mercado livre, e há um patamar mínimo, há um piso e há um teto. E esse piso foi fixado em cerca de R$ 69,00 por megawatt-hora, o que é muito elevado, considerando a situação que nós estamos vivendo. Thaís, você tem acompanhado como os reservatórios estão altos, o regime de chuvas está muito favorável à reservação de energia nesse ano. Então, você esperaria que, na existência dessa oferta, você esperaria um preço, um piso bem mais baixo, né? Ocorre que o piso é fixado pela ANEEL com a influência da Itaipu, que representaria um custo para o sistema e depende do dólar, né? Então, você tem, na verdade, a influência do preço do dólar no patamar mínimo daquele preço que regula o mercado de excedentes de energia. O que acontece com isso? Variações no preço do dólar acabam na conta de energia. Aquele quadro que você mostrou é um quadro impressionante, porque são 0,32 pontos percentuais da inflação. O que é isso? É cerca de 10%, Thaís, da meta que nós temos para esse ano, que é 3,25%. E é metade do que seria o custo da reoneração dos combustíveis. Lembra que há poucas semanas discutimos muito se deveria reonerar os combustíveis com os impostos federais ou não, etc. O preço da gasolina, obviamente, responde a isso. E só para dar uma ideia da dimensão, o que nós estamos mostrando é que o impacto dessa dolarização do preço de energia leva a algo que é metade daquela discussão. Quer dizer, é realmente uma coisa importante. Imagine você que se o presidente Lula fizer uma declaração que aumenta o preço do dólar, isso bate no custo de energia. Não faz sentido. Bom, Gessner e Hamilton vão apresentar isso à Agência Nacional de Energia Elétrica com um propósito que é mais do que nobre, né? É de fazer correção na formação dos preços da energia. Vamos ouvir. Mas justamente nós propomos algo que reflita o mercado doméstico de energia e não uma referência que não tem nada a ver com algo que é non-tradable, não comerciável, que é justamente o uso da energia pelas indústrias, pelo comércio e pelas pessoas. Está aí a chave, que reflita o mercado doméstico de um bem, de um produto que não é negociável no mercado internacional, portanto tem que ter o seu preço formado em real, e num país que está batalhando para baixar a sua inflação, qualquer 0,32 ponto percentual, gente, vale a pena e pesa sobre o bolso da sociedade brasileira. Assim eu me despeço do CNN Money de hoje, semana começando, vamos juntos nos próximos dias. Um beijo, se cuidem. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.